Olá, galera. Eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Convidei o nosso amigo Renê Padilha, que é consultor imobiliário, para batermos um papo. Vamos ver. Renê Padilha, muito obrigada pela sua participação e obrigada pelo aceite aqui no canal Vamos Ver. Vamos conversar, então, sobre questões imobiliárias e você vai esclarecer bastante coisa aí para os nossos seguidores. Obrigado, Cristina. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, poder passar alguma informação, ajudar de alguma maneira os seus seguidores, até porque eu mesmo fui ajudado pelo seu canal antes de vir para cá. Meu nome é, como você já disse, é Renê Padilha, sou coronel da reserva do Exército Brasileiro. Eu estava servindo em Brasília quando fui para a reserva dia 31 de janeiro de 2018 e em março de 2018 desembarquei em Portugal. Fiquei um tempo organizando as coisas e depois eu comecei a trabalhar com imobiliário em Lisboa e especificamente atuo na freguesia das Avenidas Novas, zona central de Lisboa, zona prime, vamos dizer assim. É onde eu foco mais, apesar de atender às necessidades do cliente em qualquer região de Lisboa. Interessante. Muito obrigada pelo seu aceite mais uma vez aqui. Bom, de acordo, né, com essa questão toda, aí nós temos a questão dos apartamentos versus casas. Casas aqui em Portugal são chamadas de moradias, né? São valores discrepantes entre eles, entre um apartamento e uma casa, independentemente do concelho. Alguns seguidores costumam falar isso para a gente. Poxa, eu vejo aí em sites imobiliários, eu vejo em plataformas, os preços das casas são mais caros do que os dos apartamentos, né? O Renê pode falar isso um pouquinho e mais detalhes para a gente. Sim, as casas aqui em Portugal normalmente são mais caras que os apartamentos, de mesma tipologia, né? Então, vamos dizer, uma casa com 2 quartos, que chamamos aqui de T2, e um apartamento T2 também, com 2 quartos, normalmente a casa ela é mais cara. Vamos colocar na mesma freguesia, né? Numa mesma freguesia para ficar uma coisa mais coerente. Por conta da área de construção, às vezes a casa, o apartamento não é duplex, e às vezes a casa é T2, mas é duplex, tem áreas maiores, tem pátio, o quintal, às vezes a área externa da casa conta nessa questão. E como aqui não tem problema de segurança com relação às casas, não tem tantos condomínios fechados como no Brasil, as casas são realmente isoladas, elas às vezes têm terrenos bem grandes e são mais valorizadas do que os apartamentos basicamente por isso, porque tem área externa, tem área maior, área de construção maior, então é comum as casas serem normalmente mais caras, né? Claro que isso vai variar de muita coisa também, mas dentro de uma freguesia isso é normal. E não são tantas, principalmente na área urbana. Aconteceu que a busca por apartamentos com varandas, com terraços, como eles chamam, que seria um pátio, e de casas, de moradias, vem aumentando bastante. As pessoas agora querem ter um espaço para ela poder pegar sol, se movimentar, né? Então, tem aumentado essa procura. No Brasil também, acredito que essa verdade também exista. O preço dos apartamentos e os preços das casas terem essa discrepância, independente da cidade, independente do bairro. O mercado no Brasil eu já não posso falar, né, porque eu não trabalhava com isso no Brasil. Mas a impressão que eu tenho, casas em condomínios fechados, acredito que isso possa acontecer sim. No entanto, casas em grandes cidades que ficam isoladas, eu acho que elas desvalorizam por questões da segurança, né? Pode ser que, mas eu não posso afirmar porque realmente o mercado como está no Brasil, e o Brasil é muito grande, eu não tenho conhecimento. A especulação, vamos falar agora então da especulação e a questão da procura e da oferta. Na minha opinião, daquilo que eu observei desde que cheguei aqui, conversando com colegas mais antigos, com os brokers da agência, que são pessoas que têm muito conhecimento do mercado, essa questão da especulação, ela aconteceu
em anos anteriores, eu acho que a partir de 2016 até 2019, final de 2019, isso aí era bastante evidente por conta do mundo ter descoberto Portugal passar a ser uma das capitais, vamos dizer assim, mais procuradas para se viver, né, no mundo, e isso não vai ter volta, ela vai continuar, ela tem figurado muito bem nos rankings ano após ano, seja na parte de turismo, seja na parte de custo de vida. O custo de vida é baixo, comparado com outros países, seja Estados Unidos, sejam países da Europa. O clima dentro da Europa, se não for o melhor, é um dos melhores. O inverno é mais brando do que em outros países, tem muito sol o ano inteiro, inclusive no inverno. Então, é um país diferenciado, extremamente seguro, é o terceiro país mais seguro do mundo. Não tem problema, seja com criminalidade, seja com questões de terrorismo. Isso é um país muito pacato, muito tranquilo. O povo é muito pacífico, muito educado. Então, é a menina dos olhos hoje do mundo aí, em termos de se viver e de turismo, né? E para investimentos também. Os salários são baixos em Portugal. Portugal é um dos países com menos recursos, vamos dizer assim, dentro da União Europeia, faz com que seja bastante interessante para os europeus, americanos, pessoal da China, Oriente Médio, investir aqui, né? Brasileiros também são muito fortes aqui em termos de investimento. Então, é um ótimo lugar. Isso fez com que, nesse período que eu falei, houvesse realmente uma especulação e um inflacionamento do valor dos imóveis. Então, seja para venda, seja para arrendamento, os proprietários começaram a pedir absurdos, e como a procura era gigantesca, as pessoas se sujeitavam a pagar esses absurdos. Até hoje ainda está inflacionado o preço, e os valores continuam ainda muito altos, não baixaram muito, e não há perspectiva de se baixar muito, porque ela pode gerar uma crise financeira mais adiante. Hoje já não cabe falar ou achar que vai ter uma especulação imobiliária ou uma bolha imobiliária, porque muita gente está fazendo um negócio à distância sem ver os imóveis, mas isso é mais investidor. Quem quer comprar para morar normalmente quer visitar presencialmente para tomar a decisão. Em termos de especulação, acredito que isso já aconteceu, e agora os patamares que estão são patamares que ela vai permanecer pela posição que ela ocupou no mundo de uma forma geral. Eu tenho amigos que, na época, alugaram e tiveram que pagar, acho que 12 ou 10 calções. E eu falei assim, poxa, se fosse no meu caso, eu não faria. Não por não ter dinheiro, também pode até ser, né? Dependendo do valor que seria. Mas porque eu considero isto um procedimento abusivo. 12 meses, tudo bem. 3 meses, vá lá. 6 meses, vá lá. Mas 1 ano você tem que pagar. Praticamente você vai pagar para morar. Porque se você pega um contrato de arrendamento, ele tem 12 meses, né? E automaticamente ele vai ser renovado se ambas as partes acordarem. Mas 12 meses de arrendamento, isso estava acontecendo, isso era uma realidade, não só em Lisboa, mas até em outros concelhos menores também. Exatamente, nesses anos, nessa época, isso aconteceu muito exatamente por isso. Então, especulou-se muito e se abusou muito, né? Os proprietários abusaram muito dos inquilinos, dos estrangeiros, de uma forma geral, que vinham para cá exigindo, se a pessoa não tinha fiador, e é óbvio que a maioria não tinha, porque vinha para cá, não tinha parentes, não tinha amigos, tinha que se sujeitar a fazer um adiantamento de muitas rendas, de muitos aluguéis. Então, essa especulação diminuiu muito, a oferta também aumentou exatamente, fruto de muitos desses alojamentos locais. Então, hoje em dia, é bem mais fácil conseguir um apartamento para arrendar num valor mais baixo do que quando eu cheguei. Para ter um exemplo, praticamente não existia arrendamento menos de 1.000 euros. Porque, assim, na agência, se aparecesse no site da agência
um arrendamento de 700, 800, 600 euros, em 5 minutos ele já estava arrendado. A pessoa já ligava, já queria, o primeiro que visitava ficava. Então, não durava 2 dias o imóvel. Alguns imóveis não é tão fácil em Lisboa, porque o Lisboa, por si só, já é mais caro, né? Então, esse fenômeno aconteceu realmente e não é o previsto na lei. A lei prevê 2 rendas e uma caução, né? Então, seriam 3 aluguéis, vamos dizer assim. Sabe o que eu lembrei agora, ô Renê? Aqui em Portugal não é comum ter o seguro fiança. Lá no Brasil é até um pouco corriqueiro, né? Mas aqui não. Ou tem o fiador, ou você dá as cauções, mas o seguro fiança, isso é interessante, né? Mas eles não trabalham com esse seguro. É a questão realmente do adiantamento de renda e, às vezes, dando cauções a mais. E normalmente se opta pelo adiantamento de rendas, mantém uma caução, mas o proprietário ele quer receber mais rendas, que ele tem uma garantia de 3 ou 4 meses para ele ver também o inquilino, se ele vai ter condições de pagar. E não tem tido muito problema, porque a leva de brasileiros que tem vindo hoje para cá vamos dizer, é uma matriz ampla, né? Tem pessoas que têm vindo para cá ganhar a vida, né? Tipo, estilo sonho americano, e vão trabalhar como auxiliar de cozinha, Uber, entregador de aplicativo, né? Né? Construção Construção civil. civil, restauração. E normalmente eles alugam um apartamento barato, com várias pessoas no mesmo apartamento, né? Tem gente que paga aí 1.800, 2.000 euros por mês de renda, inclusive brasileiros, e então, assim, para os portugueses, já mudou bastante coisa nessa questão da segurança, e eles já perceberam isso, que o brasileiro ou o estrangeiro que tem vindo para cá agora é diferente do pessoal que veio na década de 90, etc., que muitas vezes deixaram assim uma imagem ruim, e que nós vivemos isso quando chegamos aqui. Quando eu peguei o Uber uma vez, em 2018 ou 2019, assim, eu estava recém-chegada, e eu tentei fazer um crédito. Não tinha, eu estava ainda pegando a minha R, não tinha nem cartão de cidadão. E depois eu não consegui, foi na loja da Vorten. E conversando com o senhor ali, que era cidadão português, ele falou, olha, vai ser muito difícil a senhora conseguir. Eu falei, poxa, mas eu tenho rendimentos no Brasil e tudo, não sei o que, não sei o que. Ele falou, olha, em 2008, quando teve essa leva de brasileiros aqui, muitas pessoas compravam, não pagavam, teve a crise, tiveram que voltar correndo para o Brasil, muitos até pediram ajuda ao governo, né, ao governo português, e pronto, deixavam dívidas. De repente, agora, quem está vindo, ou então quem já está, ou então quem está tendo alguma dificuldade em relação a documentos, a abrir crediário, alguma coisa nesse sentido, é por causa de alguma coisa que tenha acontecido no passado, e devido a isto, medidas foram tomadas. Então, afeta vários setores, principalmente o setor imobiliário, que é onde ninguém quer perder, né? Não é? Então, isso daí, a bolha que aconteceu lá em 2008, acabou por reverberar. Muitos brasileiros que cá viviam do seu sustento foram embora. Agora nós temos uma outra realidade. Quem vem com o visto D7, que é o visto de aposentados, pensionistas e pessoas com renda passiva. Quem tem visto D2, que quer vir para cá, montar empresa, né? Empreender. Cristina, essa questão que você levantou é interessante, e tem uma boa notícia para os seguidores do canal. Eu tive, inclusive, um cliente em 2018 que aconteceu uma coisa curiosa. Ele era um senhor, ele era aposentado, né? Tinha uma renda muito alta. Só um parênteses, essa questão que você falou da loja, eles trabalham com imposto de renda português. Então, se a gente vem para cá com renda do Brasil, sendo aposentado e tendo muito dinheiro, né, que é o caso desse senhor que eu vou contar, você não consegue comprar uma geladeira a crédito. Não interessa que você ganhe 60 mil euros por ano, 70 mil euros por ano do Brasil, com o teu imposto de renda do Brasil. Então, esse senhor era um promotor aposentado. Na época, o salário dele era 7 mil euros, é um salário estrondoso para a realidade de Portugal. E ele me falou, ele tinha um carro, e comprou o carro
carro dele custou 35 mil euros. Era uma Mercedes, ele pagou à vista e depois ele quis comprar um outro carro para a esposa, pequeno, um Smart, e não conseguiu crédito. Na mesma agência que ele pagou 35 mil à vista, não deram crédito para ele comprar um outro carro. E eu, na agência imobiliária, consegui um crédito para ele. Na verdade, o crédito foi no nome dele, foi no nome da esposa dele, que era mais nova, porque ele já tinha 65 anos, praticamente tinha 10 anos só, que aqui vai até os 75, para pagar esse financiamento. Mas fizemos no nome da esposa, que era bem mais nova, e ele sendo o fiador dela, ou seja, se conseguiu uma solução, e ele conseguiu, ele falou, eu consegui crédito para comprar uma casa, e não consegui crédito para comprar uma geladeira ou para comprar um carro, né, como você falou. Né, e é o que acontece. Então, a boa notícia é que, para os estrangeiros e para os brasileiros em especial, né, que são aí os seguidores do canal, conseguem, estando no Brasil, sem vir aqui, sem aparecer aqui para nada, fazendo todo o processo digital, o seu financiamento para comprar o seu imóvel, usando o seu imposto de renda do Brasil, a sua renda do Brasil, né? Eles fazem a análise, os bancos continuam oferecendo crédito e dando crédito às pessoas para comprar casa. Eles agora estão com algumas garantias a mais por conta dessa incerteza que gerou na própria sociedade em termos de vencimentos, mas quem tem capacidade financeira, sendo estrangeiro ou não, consegue empréstimo com facilidade aqui. Então, essa é a boa notícia. Que eu não consegui o financiamento lá, né, nessa determinada loja de eletroeletrônicos, mas eu consegui o financiamento para comprar o meu apartamento. E comprei, Exatamente. dei uma Você é o entrada, exemplo. isso é uma verdade, dei uma entrada e financiei o apartamento também. Com esse esquema também, né, de ter, o meu companheiro entrou nessa questão de fiador e tudo mais. Tenho rendimentos no Brasil e eu tenho rendimentos também em Portugal, mas a maior fatia que eles consideraram do imposto de renda no Brasil, claro que foram os rendimentos do Brasil. Então, Claro. existe sim, né? Para quem é estrangeiro, e você que deve estar se perguntando aí, eu tenho rendimentos no Brasil, posso comprar aqui? Pode, e tem como, existe como. Tem uma tendência interessante que já chegou aqui em Portugal, é uma tendência aí de alguns países, né, nos Estados Unidos e na Europa, mas já chegou aqui em Portugal, que é um conceito de multifamily, que são empreendimentos específicos para aluguel, né? Então, as empreiteiras constroem condomínios, torres ou condomínios de casas, visando, não colocam à venda, colocam tudo para arrendamento e elas mesmas ficam com rendimento desse empreendimento para elas, elas mesmas gerem isso. E vai ser uma adaptação natural, a própria construtora é a proprietária e arrenda para todas as pessoas que vivem lá, né? É um fato interessante, porque algumas pessoas que seguem o canal, às vezes falam, né? Lisboa, Lisboa, Lisboa. Aí eu falo assim, gente, olha só, Portugal não se resume só a Lisboa, tudo bem, é a capital do país. Né? Porto também é uma outra grande metrópole. Um outro grande concelho que também está bem em voga, Braga, né? E algumas outras pessoas também costumam falar sobre o Algarve. A margem sul tem algumas cidades dormitório, que justamente tem essa função. Mas aqui, Renê, vê se você compactua do meu pensamento. Cada concelho, cada cidade que eu tenha visitado aqui, o que eu sinto é que cada uma tem a sua estrutura. Cada cidade depende da sua estrutura local. Se você quiser morar, tem o seu centro comercial, tem o seu comércio local. Algumas têm hospital, outras não, mas o hospital de uma vai atender as outras regiões. Agora, as pessoas tendem a pensar, né? Lisboa, 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 Porto, Porto, Braga. Aí começa a saturação. Os valores começam a ficar exorbitantes, aquela questão de você procurar uma vaga no supermercado, né? Para ir ao supermercado, uma vaga no estacionamento, não encontrar. Aí começa aquela coisa de superpopulação.
É verdade. Portugal tem uma estrutura boa, até mesmo em cidades pequenas. Elas são bem estruturadas, são bem cuidadas. Em termos de pavimentação das ruas ou estradas que passam pelaquela cidade, a gente não vê cidades esburacadas aqui, nem as grandes, nem as pequenas, né? Portugal tem muito espaço para crescer em termos imobiliários, mesmo nas capitais, mesmo nos grandes centros, ainda tem espaço para se investir. Tem muito lugar que fica a 15, 20, 30, até 40 quilômetros de Lisboa, e que rapidamente se chega ao centro de Lisboa por conta das vias rápidas, né, ou das estradas, que a velocidade aqui é 120, porque as dimensões do país, né, das cidades do país são totalmente diferentes das dimensões do Brasil, né? Às vezes aqui uma cidade tem o tamanho de um bairro no Brasil, né, de uma cidade. Então você pode morar em locais que tem tudo que você precisa, como a Cristina falou, inclusive shoppings, e tem áreas verdes, tem parques, praia, e está perto de Lisboa. Mas realmente a procura por essas cidades maiores não tem comparação e por isso, obviamente, inflacionou os valores, né? Uhum. E até em Lisboa, mesmo no Conselho, nós chamamos de Margem Sul, tem crescido muito, porque como está saturado a Lisboa e a grande Lisboa, as cidades circunvizinhas aqui na margem norte, está tendo uma tendência de se expandir para a margem sul e se descobrindo, vamos dizer, a margem sul. Eu tenho vários colegas na minha agência que, como consultores, estão descobrindo a margem sul, acompanhando clientes que querem comprar lá, e deslumbrados com as casas e com os apartamentos, com as localidades que tem lá, magníficas, e do lado de Lisboa. Até mesmo existe um projeto para a construção de um aeroporto aqui no Montijo, né, que ainda está em plena discussão e envolve também a questão ambiental. Vai trazer mais progresso, vai trazer mais dinheiro para a economia aqui local da Margem Sul. Até quando você falou também dessa questão, né, da abordagem dos grandes centros, um deslocamento de 20 minutos pode ser feito também por transporte público, né? O transporte público, aqui nós temos os comboios, que são os trens, os autocarros, que são os ônibus, tem metrô, que também são os metros, né? Dependendo do concelho, funcionam, são funcionais aqui em Portugal. Na margem sul tem a questão das barcas, né? O transporte pelas Fluvial. barcas, semelhança de Rio-Niterói, né? Que seria mais ou menos uma comparação, né? A distância mesma, então, quer dizer, é muito, muito perto, chega rápido e tem toda a estrutura. Uma outra vantagem também é a questão do passe, né? A pessoa com passe, ela pega o ônibus, depois, se for na margem sul, depois pega o barco, do barco ele pega o metro ou pega o trem, e assim ele vai rodando o dia inteiro só com o passe que ele pagou uma mensalidade. Então, isso aí também é outra coisa muito boa. É bem interessante. Se eu não me engano, está 40 euros o passe mensal. Até eu não costumo usar transporte público. Eu faço um passe chamado Passe Família, para 4 pessoas, 60 euros, e pode rodar 24 horas dentro do transporte público aí, se quiser. Só paga esses 60 euros por mês e usa. Se for pagar a passagem sai muito mais caro. Para quem é residente, tem essa possibilidade, né? Bom, indo para a última pergunta, então, existe aqui uma afirmação e existe uma pergunta. Esta será possível uma boa altura, uma boa época, né? Porque aqui em Portugal fala-se altura, uma boa época, uma boa altura para investir no imobiliário, mesmo o proprietário tendo a responsabilidade de arcar com as despesas de IME e com as despesas do condomínio. Seria essa uma boa altura para se investir no mercado imobiliário aqui em Portugal? Sim, diferente do Brasil, aqui em Portugal, o IMI, que seria o IPTU, e o próprio condomínio, são pagos pelo proprietário do imóvel. Então, se você alugar um apartamento aqui, você vai pagar somente o aluguel. Essa parte dos impostos do imóvel e do condomínio, quem paga, né, quem arca com essas despesas é o proprietário.
né? E essas despesas aqui, sem converter a moeda, porque não dá para pensar dessa forma, né? Estando aqui, morando aqui, você paga muito mais barato que no Brasil, porque o imposto aqui chega até 1% do valor patrimonial, ou seja, o valor que foi avaliado à época que o apartamento, né, ficou pronto, etc., não é sobre o valor de venda, porque muitas vezes você pega um apartamento de 1970, às vezes o valor patrimonial dele é 140 euros e você está vendendo ele hoje a 400 euros. Você não vai pagar imposto em cima de 400 mil euros, aliás. Você vai pagar imposto em cima de 140 mil euros, né, que foi o valor patrimonial dele. Isso aí já diminui muito o valor. E não é 1%, é até 1%, depende das condicionantes deles lá. E a questão do condomínio é que você tem condomínios aqui de 20, 30, 50, 60 euros, né, 100, 150 euros em apartamentos mais novos, apartamentos maiores, com uma estrutura de 2 elevadores, às vezes 2 vagas na garagem, etc. E até 500 euros no máximo de condomínio por mês, mas aí já apartamentos de luxo, em condomínios de luxo, que tem, às vezes, dentro de campos de golfe, de clubes e etc., que tem aqui. Então, é uma coisa totalmente diferenciada, né? Mas o normal é menos de 100 euros, com certeza, né? Inclusive, em zonas nobres da cidade aqui, você paga um condomínio mais tranquilo. Então, vale a pena. E em termos de investimento, se você quer vir morar aqui, você tem a possibilidade de adquirir um imóvel aqui e viver no seu imóvel, pagando apenas aí as taxas, né? O IMI e o condomínio. Se porventura depois você voltar ou passar, tipo aqueles moradores que passam o verão aqui, quando chega o inverno ele vai para o Brasil para pegar a época quente no Brasil, ele faz um arrendamento aí de 6 meses e vai rentabilizar. E se você é investidor, né, você quer comprar a título de investimento, porque só vai vir morar aqui quando se aposentar, ainda faltam 15 anos, 20 anos, 10 anos, ou você é investidor mesmo, tem dinheiro e gosta de investir e diversificar os seus investimentos, né, além do que você já investe no Brasil, você pode investir em imóveis aqui. E se você optar por um alojamento, por um arrendamento de longa duração, o aluguel normal que a gente conhece, você também vai rentabilizar bastante pela questão do câmbio. Você vai estar recebendo um aluguel num valor em euros aqui, que você pode deixar aqui como uma reserva tua, ou se você transferir para o Brasil, esse dinheiro vai ser multiplicado, né? Muitas vezes você vai conseguir pagar o financiamento, que aqui tem uma curiosidade, que normalmente o financiamento, a prestação do financiamento, ela é mais baixa do que o valor do aluguel, quem vive de aluguel, e você consegue pagar a prestação e ainda rentabilizar. E depois que terminar de pagar, é só rendimento. Então, em qualquer situação, continua sendo um excelente negócio para quem tem essa capacidade. Vale a pena. Se você tem, não tenha receio, porque é um tiro certo e tem como fazer isso com toda a segurança, com todo assessoramento jurídico, processual, com toda a segurança, para se fazer, inclusive os contratos, tudo online. Você não precisa ter procurador aqui nem nada. Você vai fazer a assinatura digital. É realmente muito tranquilo, as pessoas se surpreendem. Eu acho até que às vezes é mais fácil comprar aqui do que comprar no Brasil. E espero ter tranquilizado, né, os teus seguidores aí, que não tem mistério, não é coisa de outro mundo, é tranquilo, é seguro. A pessoa tendo os recursos, mesmo que não sejam totais, a gente consegue financiamento, e o que eu puder ajudar, eu fico à disposição. Muito obrigada, Renê. Espero ver-te novamente aqui no canal com mais informações de cunho imobiliário. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Vamos ver! Obrigada.